Saudações a todos, campeões! Voltamos para mais um vídeo de rumores aqui no MTL e, como é normal, com destaque para o Campeonato Português, hoje com atualizações sobre o processo de Valentino Lázaro com o Benfica. Também Antunes está na porta de saída de Alvalade e o Portimonense deseja uma dupla do Futebol Clube do Porto. Isto e muito mais no vídeo de hoje que não podes perder, mas antes deixa o teu like, junta-te à família e ativa as notificações para não perderes os novos vídeos. Ora, e comecemos mesmo pelo processo de Valentino Lázaro, o defesa-ala direito do Inter, que vê agora a Eintracht Frankfurt interessado na corrida pelo seu passe. Valentino Lázaro, que está em pré-temporada com a equipa italiana e ambiciona ficar mesmo no campeão, mas o treinador Simone Inzaghi não conta com ele. O Benfica procura um jogador com as suas características, ideal para alinhar em 3-4-3. Max Hagmaier, empresário do atleta, tem-se reunido com o Inter para encontrar uma solução para Lázaro. Depois de uma época na Bundesliga, o internacional austríaco tem rejeitado a possibilidade de Benfica, mas os encarnados ainda não perderam a esperança em contratá-lo. O Inter aceita ceder Lázaro por 2 milhões de euros com opção de compra a rondar os 12. Um dos problemas é o salário do jogador na ordem dos 2,2 milhões limpos por temporada. Outro jogador que tem sido associado ao radar encarnado é Nemanja Maksimovic. O médio sérvio do Getafe, com 26 anos, foi apontado pelo diário espanhol Marca como alvo do Benfica, que estaria a discutir com a Roma de Mourinho a contratação do jogador. Agora, em Portugal, o jornal A Bola garante mesmo que não há interesse oficial das Águias no jogador sérvio. Andrés Samaris e o Benfica devem anunciar nos próximos dias o fim de ligação de 7 anos. O jogador chegou à luz no verão de 2014, proveniente do Olympiacos, a troco de 10 milhões de euros, estando o acordo entre as duas partes bem mais próximo depois de o braço de ferro que conduziu, por exemplo, o médio à equipa B do clube. O internacional grego de 32 anos deve ficar com o passe na mão e levar parte dos salários a que tinha direito por 2 anos de contrato por cumprir. Ora, vamos agora para Alvalade, onde Antunes parece estar na porta de saída. O nome do lateral esquerdo de agora 34 anos não constou na ficha de jogo de anteontem e garantiram ao jornal A Bola que o jogador está a analisar ofertas para dar continuidade à carreira. Antunes chegou aos Leões no verão de 2020, livre após 3 épocas no Getafe, emprestou experiência ao grupo, participou em 13 jogos dos verde e brancos, mas agora tem autorização para seguir a carreira noutras paragens. O contrato de Antunes termina em junho de 2022, mas a sua carreira no Leão pode terminar um ano mais cedo. Lumor, que ainda está ligado ao Sporting, contratualmente está a negociar a saída para o Ferencváros da Hungria. O internacional ganês de 24 anos ficou agradado com a oferta do clube húngaro e está a discutir os termos de contrato para deixar Alvalade. Recorde-se que o esquerdino em janeiro já seria livre para definir o seu futuro e neste processo a SAD tem uma curta margem de manobra para tentar diminuir o prejuízo. Resta assinalar que o Ferencváros também sondou o central Ivanildo Fernandes, o qual, entre outras possibilidades, poderá transferir-se para o Cagliari. Dani Mota voltou a ser apontado aos Leões. O avançado de 23 anos, internacional sub-21 português, que voltou a dar nas vistas no Campeonato da Europa da categoria, já tinha estado nas cogitações de Alvalade em 2019, quando trocou o Virtus Entella pela Juve, como o próprio revelou. Dani Mota teve proposta do Sporting, bem como de PAOK da Grécia e do Nápoles, mas rumou aos sub-23 da equipa de Turim. Depois, no último defeso, Dani Mota voltou a ser apontado, agora a um ano de terminar a ligação ao Monza, emblema da Série B italiana. O avançado português, nascido no Luxemburgo, volta a ser tema em Itália, sobretudo por ainda estar ausente dos trabalhos do Monza, que ontem venceu o Pro Sexto por 3-0 em teste de pré-época. O Portimonense está muito interessado numa dupla do Futebol Clube do Porto, entre eles João Pedro, lateral direito brasileiro de 24 anos, que esteve ao serviço do Bahia nas últimas 2 épocas, emprestado pelos azuis e brancos. Figura como uma séria possibilidade para o Portimonense, à procura de reforços para as alas da defesa.
Outro jogador ligado ao Porto, o médio brasileiro Everton, que chegou ao futebol português via Portimonense e representou os algarvios na segunda metade da temporada passada, emprestado pelos Dragões, também é desejado pelos algarvios. Como cada clube não pode ter mais do que um jogador emprestado por um adversário do mesmo escalão, o Portimonense só poderá contar em simultâneo com João Pedro e Everton se um deles rescindir com o Porto. O médio termina contrato em 2022, o que poderá facilitar a saída definitiva dos Dragões, enquanto o defesa tem um vínculo válido até junho de 2023. Pezzella, lateral esquerdo que esteve na mira do Futebol Clube do Porto, estará a caminho de Atalanta por empréstimo do Parma. O jogador deve fazer hoje exames médicos no novo clube, deixando assim os portistas com menos uma opção para a posição. Fernando Andrade tem em mãos uma proposta financeiramente tentadora do Al Faya, equipa saudita recentemente promovida ao primeiro escalão e que pretende contratar o brasileiro a título definitivo. A decisão deverá ser tomada no final do estágio do Futebol Clube do Porto no Algarve, dependendo, claro, das contrapartidas que os sauditas pretendam incluir na operação, porque o brasileiro tem contrato até 2023 com os Dragões. O Boa Vista anunciou a contratação de Martim Tavares, uma excelente aquisição para o futuro, ele que no ano passado esteve na equipa sub-19 do Futebol Clube do Porto. E depois da desvinculação com o Clube Pinhoto, Bruno Alves e o Famalicão seguiram caminhos diferentes e parece mesmo que o internacional português vai regressar à Itália para atuar na segunda divisão, porque o Crotone já apresentou uma proposta oficial ao central luso. Rui Pires vai ser oficializado no Paços de Ferreira, o médio de 23 anos que fez a formação no Futebol Clube do Porto e está no Troyes, de França, vai mesmo ser reforço e deverá ser oficializado pelos Castores nas próximas horas. O jogador está integrado no grupo e assistiu ao jogo de preparação frente ao Sporting Clube de Braga. O brasileiro Claudemir, médio de 33 anos, que jogou época e meia no Braga, está muito perto de se vincular ao Vizela por 2 épocas. O médio estava nos turcos do Sivasspor desde janeiro de 2019. O lateral esquerdo Pedro Amaral, de 23 anos, é desejado pelos turcos do Altay. O contrato de defesa com os vilacondenses é válido até 2024, pelo que o negócio a concretizar significará um interessante encaixe para o emblema dos Arcos. Também confirmada está a saída de Anderson do Famalicão em direção à China para representar os chineses do Beijing Guan, rendendo 2 milhões de euros ao Clube Minhoto. O Aroca oficializou a contratação do internacional sub-21 israelita Ordassa até 2024. Ele que é formado no Maccabi Tel Aviv, Ordassa, que acumula mais de uma centena de jogos como profissional, estreou-se na equipa principal do histórico clube da capital israelita com apenas 16 anos. Na última época representou o Hapoel Kfar Saba. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.